Muito bom dia. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, a quem aproveito desde já para, em nome dos juízes portugueses, agradecer as simpáticas palavras que foram dirigidas aos tribunais e aos juízes e o reconhecimento do esforço que é feito diariamente para que a justiça funcione. Agradeço-lhe sinceramente, porque este reconhecimento muitas vezes não faz parte do dia-a-dia da nossa sociedade portuguesa. Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. Presidente do Instituto de Acesso ao Direito e também uma saudação à Associação Jurídica do Algarve, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Srs. Presidente e Vice-Presidente do Tribunal da Relação de Évora, ilustres oradores e participantes nestas jornadas, senhoras e senhores advogados, senhores e senhores magistrados judiciais, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, o meu agradecimento ao Instituto de Acesso ao Direito da Ordem dos Advogados e à Associação Jurídica do Algarve pelo convite que me dirigiram e que muito me honra para participar nesta sessão de abertura da segunda edição das Jornadas a Sul. Estas jornadas constituem, na verdade, uma boa oportunidade para discutir temas da atualidade do direito civil e do direito processual civil. As novas formas de contratos, emergentes de uma realidade social em permanente e rapidíssima mudança, a inteligência artificial e o seu previsível impacto no processo judicial e alguns temas mais tradicionais na abordagem jurídico-científica, como o caso julgado, a intervenção acessória ou a aquisição da prova em processo civil, serão aqui tratados com a sabedoria e proficiência que caracteriza cada um dos oradores convidados. Passado o tempo em que fomos obrigados a interromper o debate presencial, é a altura de retomá-lo, animados pelo propósito de encontrar novos caminhos e soluções numa área do direito de primeiríssima importância para a regulação da vida das pessoas, das famílias e da sociedade em geral. Usando as palavras do professor Oliveira Ascensão, o direito civil é o direito comum do homem comum. Quer dizer, é o direito de que todos participam, no sentido de se lhes aplicar simplesmente porque são pessoas, independentemente de qualquer status ou ocupação particular que desempenhem no seio da sociedade. Mas a efetivação do direito civil, nas situações em que há conflitos de interesses entre as partes, precisa de procedimentos que viabilizem uma solução justa e em prazo razoável. Torna-se, por conseguinte, fundamental que os princípios e as normas que informam o direito processual civil permitam que os tribunais do Estado alcancem essas finalidades. Afinal de contas, a maior parte dos processos judiciais entrados no ano de 2021 tem natureza civil, mais de 60%, o que demonstra a centralidade do direito civil no conjunto da atividade dos tribunais. Apesar de, nos últimos anos, as taxas de resolução processual terem aumentado e das pendências terem diminuído de forma significativa, tanto na primeira instância como nas relações e no Supremo, há ainda margem para evoluir. No que toca, em especial, aos tribunais superiores, permitam-me que avance breves considerações. A primeira relaciona-se com o valor das alçadas, tema recorrentemente abordado, mas sem qualquer consequência prática até ao momento. Na reforma de 2007, fixou-se a alçada do Tribunal da Primeira Instância em 5.000 euros, o que significa que, em regra, é admissível a interposição de recursos para a relação em processos de valor superior àquele. Fixou-se igualmente a alçada da relação em 30.000 euros, dessa forma se permitindo, em regra, recurso das decisões das relações para o Supremo Tribunal de Justiça nas ações de valor superior a esses 30.000 euros. Decorridos 15 anos da fixação desses valores, creio ser a altura de se proceder à sua atualização, até porque, já nessa ocasião, se afiguravam relativamente baixos para suscitar a intervenção por via recursiva dos tribunais superiores. Considero que uma ação civil com o valor de 5.000 euros, 5.000 euros e um cêntimo, não tem dignidade jurídico-processual para fazer convocar o julgamento pelo Tribunal da Relação do recurso da sentença da primeira instância. O mesmo vale, obviamente, para o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça de ações com valor de 30.000 euros e um cêntimo. Compreendo que os valores relativamente
baixo das alçadas possa ter alguma conexão com razões de facilitação do acesso ao direito em consequência das elevadas custas judiciais que por cá se praticam. Mas suponho que não se devem confundir nem misturar as situações. Os tribunais de recurso devem ser chamados só a intervir em causas que representem um conflito de interesses com dignidade traduzida no valor da causa, tido este como o valor material da relação jurídica dentro dos limites do pedido. Questão diferente é, como disse, o exagerado valor das custas judiciais, que, com toda a razão, tem sido objeto de repetida crítica pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. Esse valor, por ser muito expressivo, conduz muitas vezes à indicação de um valor da causa artificialmente mais baixo e quase nunca corrigido pelo juiz ao abrigo do artigo 306 do Código de Processo Civil. A segunda consideração prende-se com as normas da distribuição. Todos nos lembramos dos infelizes episódios, conquanto pontuais, que fizeram produzir uma rapidíssima alteração legislativa às regras da distribuição de processos. Pela Lei 55 de 2021, de 13 de agosto, foram introduzidos mecanismos de controle da distribuição eletrónica dos processos judiciais, alterando designadamente os artigos 204, 208, 213 e 216 do Código de Processo Civil. Diria que o cumprimento dessas regras nos tribunais superiores será praticamente impossível, por um conjunto de razões que não podem aqui ser desenvolvidas. Só o total desconhecimento da forma como funcionam as secções dos tribunais superiores e se constituem os coletivos pode ter levado o legislador a introduzir essas alterações. No artigo 3 dessa lei, ficou consignado que o Governo procederia à sua regulamentação no prazo de 30 dias a contar da data da publicação, dizendo-se ainda que a regulamentação e a lei entrariam em vigor na mesma altura. Só que a lei continua por regulamentar, ao que se sabe por dificuldades na criação de um programa informático que permita fazer cumprir as disposições do número 4, linha A, do artigo 204 e das alíneas A e B do número 3 do artigo 213. Do número 3 do artigo 204 e do que vem replicado no número 2 do artigo 213 para os tribunais superiores, decorre que a distribuição é presidida por um juiz designado pelo presidente do respectivo tribunal e secretariado por um oficial de justiça com a assistência obrigatória do Ministério Público e, caso seja possível, por um advogado designado pela Ordem dos Advogados, todos em sistema de rotatividade diária. Ora, o ambiente de desconfiança que foi construído, bem ou mal, a partir de umas pouquíssimas irregularidades da distribuição, deveria fazer intervir de forma obrigatória, em nome da total transparência, um representante da Ordem dos Advogados, previamente escalado por essa entidade. Por outro lado, penso que seria da maior utilidade acrescentar o número 13 ao artigo 205, que não foi objeto de qualquer alteração, de forma a estabelecer regime idêntico ao do número 2 desse artigo para os tribunais superiores, atribuindo-se aos presidentes destes a competência para dirimir divergências resultantes da distribuição de processos que se suscitem entre os juízes desses tribunais. A minha última consideração, que é mais um renovado apelo, diz respeito aos regimes dos recursos de apelação e de revista. Muito teria a dizer sobre este tema, mas não me parece que isso se enquadre numa sessão de abertura. Direi apenas o seguinte: a alteração ao regime de recursos constante da proposta de lei 92/14 caiu por terra em resultado da respectiva caducidade imposta pelo artigo 167, número 6 da Constituição. Continuam por resolver questões da máxima importância, como as que se referem aos ónus de impugnação da decisão relativa à matéria de facto no recurso de apelação e à admissibilidade da revista e da revista excepcional. Não nos podemos aliar de que foi um dos objetivos das reformas de 2007 e 2013
que um dos objetivos das reformas de 2007 e 2013 foi racionalizar o acesso ao Supremo. Tem-se notado, porém, uma crescente tendência para alargar as possibilidades da revista e, em boa medida, essa tendência tem sido potenciada pela forma pouco clara como estão redigidas algumas normas, como, por exemplo, a linha D do número 2 do artigo 629, o número 2 do artigo 671 ou o artigo 854 do Código de Processo Civil. Os juízes do Supremo e das relações gastam muito tempo na averiguação dos pressupostos da admissibilidade dos recursos, o que poderia ser evitado se o Código de Processo Civil clarificasse as respectivas normas e articulasse melhor os regimes. Enfim, vai já longa a introdução aos trabalhos destas jornadas, por isso, ao terminar, formulo votos para que estas segundas jornadas a Sul contribuam para a melhoria da nossa legislação e da resposta dos nossos tribunais na defesa dos direitos e interesses dos cidadãos. Muito obrigado.